O sábado é a assinatura do artista na obra-prima do universo, o ponto final de uma semana de milagres. Ao guardarmos esse dia, estamos afirmando que esse mundo não é fruto do acaso, mas do planejamento amoroso de Deus. Cada 7º dia é um eco do primeiro haja luz. Contemplar a natureza no sábado é ler as entrelinhas do caráter divino em cada detalhe da criação. É o dia de admirar o céu, as flores e o mar, reconhecendo neles as digitais daquele que nos sustenta até hoje. Quem honra o sábado, honra o autor da vida e se coloca em harmonia com as leis do universo. O sábado é o memorial vivo de que somos feituras humanas, criados para a sua glória e para o seu eterno prazer. Feliz sábado! Pensa num bate-papo animado, num clima gostoso. Pensa num dia de festa. É o sábado. E assim vai ser o nosso programa hoje, hein? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta com o Feliz Sábado. Tenho certeza que, como nós aqui, você de casa, carrega uma esperança no seu coração da volta de Jesus. Estou aqui para te dizer que não vai demorar muito, tá? Já está voltando. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para lá. Cante, não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para onde? Vamos para lá. Sua casa. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Olha que incrível, conversaremos com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para lá. Eu quero me preparar. Logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cante bem forte agora. Vamos para lá. Em 2008, eu estava no Uniaene, que é uma faculdade adventista na Bahia. Eu sou cearense, fui estudar lá na Bahia
E eu estava formando em 2008, ali em dezembro de 2008, eu estava terminando a faculdade de fisioterapia. Em 2009, eu já tinha terminado a graduação, então o sonho de toda pessoa que termina a graduação é o primeiro emprego com a formação que você se preparou por muitos anos, né? No meu caso, foram 5 anos. E eu não queria mais voltar para o Ceará. Então, tudo que eu pensava era permanecer ali. Até porque meus contatos profissionais eram daquela região. E no ano de 2009 surgiu então uma oportunidade muito boa. Alguém que tinha formado na minha época falou: Paty, tem uma vaga de um trabalho em Salvador. O Uniaene fica 1 hora mais ou menos de Salvador. Eu fui até... Aliás, eu enviei, se eu não me engano, na época, o currículo e fui selecionada. Eram 3 fases e eu passei em todas as fases. Fui para entrevista presencial, não lembro exatamente quais eram as fases. Naquele dia, quando eu fui acreditando que eu iria assumir a função de fisioterapeuta ali naquela instituição, a gerente daquele lugar, ela foi me passar os horários. E ela me passou que seria de segunda a sábado, meio-dia. E aí eu falei para ela da minha fé e falei que eu poderia trabalhar de segunda a sexta. E o sábado de manhã eu gostaria de saber se eu poderia estar trabalhando em outro horário, poderia ser no domingo, se houvesse algum feriado eu poderia trabalhar, se alguma colega precisasse eu poderia cobrir em um horário à noite, por exemplo. Patrícia, eu entendo você, a gente gostou muito do seu perfil, a gente gostou muito de você, mas nesse momento tem 2 fisioterapeutas que já estão fazendo uma especialização e é justamente no sábado. E você já estaria de alguma forma cobrindo esse horário delas do sábado pela manhã. Então nós não temos como ficar com mais uma fisioterapeuta que também não vai poder ficar no sábado. Então, infelizmente, nós não vamos poder te contratar dessa maneira. E quando eu saí daquele local onde eu estava sonhando trabalhar lá em Salvador, eu tive que andar um tempinho bom ainda, porque eu precisava pegar o ônibus de volta para o Uniaene. Enquanto eu andava ali naquela avenida, é uma avenida bem conhecida lá em Salvador, eu estava triste. E pode ser que você diga, mas você não sabia que estava fazendo a coisa certa? Por que você estava triste? Mas mesmo fazendo a coisa certa, nós somos humanos e a gente fica triste porque as expectativas que a gente colocou foram quebradas ali, mesmo sabendo que precisava tomar a decisão certa. Porém, a minha tristeza durou pouco tempo. Logo, Deus foi colocando na minha mente uma frase repetida, um verso bíblico, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso repetia na minha mente enquanto eu caminhava ali naquela avenida barulhenta. Só conseguia ouvir um som, que era esse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu tive a certeza de que Deus havia respondido minha oração. Eu entreguei isso em oração, apresentei isso para Deus. Ele respondeu. Não era do jeito que eu esperava, mas eu já tinha experimentado suficiente a bondade de Deus a ponto de saber que mesmo quando Ele não respondia a minha oração do jeitinho que eu queria, sempre era o melhor para mim. E eu sabia que Deus não negaria nada que fosse realmente maravilhoso para mim. Se Ele tinha permitido que eu recebesse um não, tinha um propósito muito maior. O que de fato aconteceu. Anos depois eu vim para o UNASP, trabalhar no UNASP, Engenheiro Coelho. Depois de 1 ano e meio trouxe a minha família para morar aqui também. Minha família recomeçou a vida aqui,
Estou extremamente feliz já há quase 8 anos aqui. Eu conheci o meu marido através de uma amiga daqui. Ele estava lá no Canadá, mas ela falou dele para mim, começamos a conversar e casamos já há quase 6 anos. Deus faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Se nós tivermos a coragem, e não é nem coragem, na verdade, é sabedoria mesmo, de saber que quando a gente entrega na mão dele e diz sim para ele, a gente ganha infinitamente mais, até quando a gente parece perder. E aí nós estamos de volta, começando com o nosso feliz sábado de hoje. 8 de maio, nós estamos bem pertinho. Domingo é dia das mães, né? É dia de presente. Coisa boa, dia de presente, né? Almoço. Não tem mais minha mãezinha comigo, né? Mas a mãe é uma pessoa que a gente carrega no coração por toda a eternidade, né? Porque a gente tem essa esperança, né, Eu pastor? conheci a tua mãe. Ei, que legal. Pastor, fala pro pessoal aí como era o nome da minha mãe. Encarnação. Era Lembrando a encarnação de Jesus. Isso. Linhagem espanhola, né? Então era encarnação, mas já abrasileiraram a coisa e aí era encarnação. E o pastor conviveu ela na Central Paulistana, né, pastor? Sim, eram os jovens da mesma igreja. Isso. Aliás, pastor, eu tenho uma história contigo que provavelmente você não sabe, né? As pessoas contam pra gente histórias com a gente não lembra, né? Mas ele não é que nem lembra, ele não sabe porque eu tinha 16 anos de idade, né? Quando fui chamado a minha igreja me enviou para participar de um treinamento jovem, né? E eu não sabia nem onde eu estava indo, mas fomos ali para Campinas e tal, era um centro de acampamento que tinha lá acho que era Royler, o negócio lá. Bom, de qualquer jeito, aquele final de semana fizeram um treinamento de evangelismo jovem. Eu nunca tinha pregado na minha vida e quando chegou no final eles deram um projetor de slide de presente, que era olha, coisa moderníssima. Você enfiava o slide aqui, empurrava para lá, tirava do lado de lá, enfiava o outro aqui. Assim. E aí, nossa, eu fiquei doido por aquele projetor. É presente para você, é de graça, mas você tem que pagar. Cada um de vocês que recebeu o treinamento aqui tem que fazer 2 séries de conferência, pregando, né? Puxa, quem que estava lá dando treinamento? Pastor Bechara e o pastor Cláudio Bels. Era o que aquilo, pastor? Era voz... É a voz da mocidade. É, a voz da mocidade, né? Que era o projeto evangelístico. E aí eu fui desafiado a pregar, e aí comecei a pregar. Bom, minha igreja foi maluca o suficiente, alugaram um salãozinho de cinema, sabe? E aí a gente cantava num grupo musical e fomos para lá e a gente ia todo domingo e as pessoas iam ver, né? Só que no segundo dia, aí a Maricel ficava no projetor, então ela que mudava o slide e como não existia negócio de controle remoto do projetor, então eu fazia assim e ela mudava o slide, né? Mudava o slide, mudava. E um menininho descobriu aquilo, pastor. E eu pregando e o molequinho fazia assim, ó. Slide passando. Eu não acredito. Eu fiquei maluco. O slide acabou todinho. A estátua do Nabucodonosor foi da cabeça aos pés e eu tava ainda começando. Ai, que tadinho. Então foi aí que eu comecei a pregar, né? Desafiado. Obrigado, pastor. Viu? Esse momento também foi importante. Depois vieram outros, né? Mas esse momento foi... Enxergar os valores do início da juventude é um privilégio. É verdade. Amém. É um privilégio mesmo, né? Participar da vida dos outros. E aí, Velise? Tudo bem? Você participou na minha vida. Obrigado. O pastor Bechara foi meu pastor quando eu era criança. Que É um privilégio estar aqui novamente. E ao lado do Joe e da Andréia. Amém. Bom, gente, nós continuamos aqui no nosso assunto, né? É a nossa linha mestre. O sábado como essa oportunidade de descanso, não só espiritual, mas um descanso para a mente, né? Deus pensou nisso quando Ele criou ou não? Com certeza. Com toda certeza ele pensou. Ele saberia como viveríamos esse mundo. Não porque ele estava cansado, né? Uhum. Assim, vou criar um dia para eu descansar. Na verdade não. Ele já sabia que a gente precisaria de um dia para dar uma desacelerada, para cuidar de outras coisas, né? Que a gente não cuida assim durante a semana.
E ele foi perfeito e cirúrgico ao criar o sábado, né? Sim. É até uma forma de resgatar a dignidade do ser humano. Porque nós corremos tanto atrás de resultados, somos acelerados e às vezes esquecemos do que mais importa. Vivemos muito pelo que é urgente e esquecemos o importante. A convivência com a família, a convivência social. Sim. Quantos não são aqueles que dizem assim, eu trabalho tanto e não vejo um amigo. Às vezes eu não tenho tempo para contemplar. O sábado é um dia que Deus separou para nos levar ao exercício da contemplação da natureza, das pessoas, de nós realizarmos atos de bondade, de modo intencional. Sim. Porque fazemos isso de modo corrido durante a semana, mas o sábado nos leva a ser intencional. Certo. Pastor, que leque assim você acha de coisas que são as coisas boas para a gente fazer no sábado? E a gente... Ele escreve livros, viu? vou citar. Só escreve. Eu vou citar a Eva. Depois que ela fez aquela Pode começar. situação complicada, Aham. você veja como Deus cuida das emoções. Sim. Disse ali, um descendente dela. Olha como Deus cuida das emoções da mulher. Feliz Dia das Mães. Né? As coisas que a gente pode fazer, Jesus mesmo explicou. É fazer o indivíduo respirar. Dá poder para ele descansar e ter um dia de paz e de alegria. O sábado é o dia de você também ajudar o seu próximo. É fazer o trabalho de Jesus Cristo, que não parou depois da criação de nos abençoar. Sim. E então o sábado é um dia de muita alegria, de muita paz. É um dia que a gente pode sentir um privilégio muito grande de você colocar numa folha seca uma gota do amor de Deus. Coisa boa. Pastor, eu gostei demais do que você falou da Eva ali, sabe? Porque eu nunca tinha pensado, né, que Deus, ao suscitar o descendente que era Jesus, que era a solução para o pecado, né, suscita dela, né? Eu disse para ela, não, você errou, você fez um monte de coisa errada aí, você é causadora de um problemão, mas... Olha como eles falam das mulheres, tá vendo? Mas vendo, André? de Eu tenho que você... entender. Mas ele foi muito amoroso e misericordioso conosco. Que só de nós saia descendente. Não, e foi, porque ele foi... Privilégio. O homem não teve esse Não teve. privilégio, foi verdade. do ventre, a promessa foi para ela, né? O homem foi cínico. Ele disse, foi cínico. Eu amo esse homem. Ele disse O Adão, né, a mulher pastor? que Foi o o Senhor me Adão. deu. Você vê como o pecado destrói a convivência das pessoas. Sim. Prejudica até o casamento. Não, e o pastor Bechara tocou num ponto essencial. O pecado destrói a convivência. E o sábado é uma forma de restaurar de modo intencional essa convivência. Porque, às vezes, quem olha as pessoas que guardam o sábado, pergunta assim, o que vocês fazem no sábado? Vocês não trabalham? Não, a gente faz tantas outras coisas de modo planejado, receber pessoas, ter a mesa farta, estar entre amigos, visitar, sair para cantar. Deixa eu falar uma outra coisa. Vocês disseram, né, no outro programa aí, que viajam todo final de semana, mas o sábado, quando vocês estão em casa... sábado é dia de DR também, não? Mais ou menos aquela, tipo... não é bem uma DR, mas... se eu esquecer a roupa em algum lugar que não era pra deixar... É tipo isso. É mais puxão de orelha, não é? Sábado é dia de puxão de orelha. Sábado é dia Eu da achei que casa ele ia tá consertar o arrumada, que eu gente. falei. Arrumado, tem que estar bonitinha, louça lavada, comida pronta. Casa organizada de sábado, gente. Quando eu falo DR, assim, é porque hora de você ter mais tempo, né? Você tem mais tempo, o casal junto, né? Pra conversar, pra colocar as coisas em dias. Revisitar o que aconteceu. Né? Não vamos pensar em DR, vamos pensar em alinhamento. Isso, é exatamente isso, viu? Senão os homens aí vão fugir do sábado. Né? Aí vai passar o sábado só na igreja o dia inteiro. Também não é isso. Não, Né? isso aí. Você veja como Deus cuida da nossa alegria, das nossas emoções. Ele podia ter vindo de uma outra maneira.
Mas ele escolheu uma adolescente maravilhosa. Ao descer lá do céu, ele já tinha escolhido a mãe que ele queria. Feliz Dia das Mães! Olha só, escolheu uma menina simples, do campo, lá de Nazaré. Essa menina, olha como Deus cuidou das emoções dessa garota. Ela... Que era considerada ninguém pelo povo, né? Porque era uma pessoa simples, né? Mas não por Deus. Não por Deus. Então, ele escolheu a mãe para vir a esse mundo. Satanás veio num reboliço, numa expulsão, numa situação de revolta. Jesus vem para estar no colo de uma mãe maravilhosa, adolescente ainda. E o privilégio dessa menina. Pastor, você me inspirou, eu fiquei com vontade de falar um negócio aqui, ó, entre nós aqui, para quem está em casa também, né? Ouse pensar que Deus escolheu você, né? Porque Deus escolheu você para ser mãe, para ser pai. Deus escolheu você porque são todas missões especiais, né? E ninguém está nesse mundo aqui por acaso. Ninguém nasceu por acaso. Você não, todos nós, né? O Senhor falou para Jeremias, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes de você sair de lá, eu separei você para ser meu. É porque a gente carrega essa ideia que... Não é a ideia, é o conceito certo, né? De que a gente é nascido em pecado, né? Mas Deus diz assim, embora você vai nascer no pecado, eu te separei para ser meu. Então, Deus escolheu você. Esses são conceitos, né? Eu já tinha um conceito, pastor, que vai virar música ainda, sabe? Que é Deus vê você, né? Oi? Deus te inspire. Amém. Um é Deus vê você, né? Deus vê você o tempo todo, né? Não no sentido de vigiar, mas Ele tem o cuidado de você. E agora eu aprendi esse Deus escolheu você. Que né? coisa maravilhosa. Deus te escolheu. É isso mesmo. Bom, nós vamos ter que interromper a conversa aqui por enquanto. Tão ruim, né? Mas vamos ter um intervalinho rapidinho e a gente já volta. Pode fazer planos, mas o querer e o efetuar é de Deus. Ponto final. Não adianta correr para lá nem para cá. O querer e o efetuar é de Deus. Confie nele. Ele está cuidando de tudo. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Olha o que ele vai fazer. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor,
Mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Escuta isso aqui, ó. E ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois sei comigo está. E mesmo que esteja escuro, em tua promessa eu me asseguro. Minha vitória eu sei já vai chegar. E ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte não temerei, pois sei comigo está. E mesmo que esteja escuro, em tua promessa eu me asseguro. Minha vitória eu sei já vai chegar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eles estavam cantando, né, esse assunto, né? A gente pode fazer planos e tal, você pensa, mas Salomão fala, tem um tempo certo para cada coisa, né? Embaixo do sol, né? E a espiritualidade, ela é importante para as emoções do ser humano? Nos dias de hoje, a galera tem gente que não dá tanta credibilidade quando você começa a falar que é uma coisa espiritual e tal, tipo, confia em Deus, vai dar tudo certo, porque o Senhor te criou, porque não sei o quê, não sei o quê. Fica já hoje em dia fica um lance mais, tipo, meio pejorativo mesmo, assim, sabe? Com gente tosca. Eu penso que, dentro do que ele disse, pastor Fernando, hoje é um destaque a inteligência espiritual, Sim. como a inteligência emocional. Talvez o que tenha sido muito rechaçado e às vezes... Você sente uma volta para... Isso, às vezes acontece assim uma rejeição por religiões. Sim. E as pessoas acabam por distinguir religião de espiritualidade. Sim. A espiritualidade, a inteligência espiritual, é uma forma que Deus tem, sim, de blindar nossas emoções. Uhum. Porque é nós olharmos para quem nos A ciência criou. reconhece isso. Reconhece como uma das inteligências múltiplas do ser humano. Uhum. Só que muitas vezes o ser humano, por desconhecer a pessoa de Deus, busca em fontes distintas a explicação do que seria essa espiritualidade e tenta preencher com religiões. Sim. Isso pode levar a um erro. E quando a gente olha para as emoções, como o pastor Bechara falou, e vocês cantando que Deus vai cuidar, Ele vai agir, há um espaço, um vazio no coração humano que quer uma explicação. Cada um quer uma explicação pelo sofrimento, pelo que passa, no que pode se apoiar. As pessoas correm querendo, na verdade, serem acolhidas, amadas. Sim. E no Senhor nós conseguimos essas respostas. Ele preenche, mas é preciso, então, beber da fonte adequada. Sim. E o sábado é o tempo ideal de você sentir essa tranquilidade para poder refletir. Reflexão. Sim. Porque a vida é corrida, né? Em geral, as pessoas não param. Eu queria, nesse momento aqui, até pegando o que o pastor falou aqui,
chamar atenção para quem já é guardador do sábado, né? Porque às vezes também a gente pega e enche o sábado de tantas coisas e coloca o sábado numa roda assim que ele é só um jeito de a gente ficar desesperado trabalhando e fazendo e fazendo e fazendo e a gente não entra nesse descanso, né? Embora o descanso no qual Deus convida a gente para entrar não tem muito a ver só com parar, mas eu sempre estimulo as pessoas a fazerem um rodízio, né, da maneira como guarda. Se o sábado se envolve na igreja, se envolve com atividade, mas se envolve com a família, separa um tempo para estar você ou para estar só você, sua esposa, você, sua esposa, seus filhos, para estar na natureza, né? Isso aí é salutar, né? E Deus vai estar inserido em tudo isso. Se você chama Deus, você entra nesse descanso com Deus, né? Você falou na vida turbulenta disso. A mãe precisa desse momento para descansar o corpo, descansar a alma e cranear coisas interessantes para a sua família. Sim. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães. Feliz sábado, feliz Dia das Mães. Não, e veja quanto amor de Deus quando Ele separa um dia para nós também termos um relacionamento mais profundo com Ele. Quem sabe, o Senhor falou para aqueles que são guardadores do sábado, nós vivemos tanto na dependência, não sei se a Mari vai ficar brava, eu vou mostrar, do celular, e quantas vezes eu, de modo intencional... A Mari é a produtora do nossa programa. Produtora, que eu fica, deixo né? um beijo para ela, tá bom? Mas quantas vezes eu não me programo... Aliás, ela é diretora, viu? É diretora, isso mesmo. Nossa diretora. Quantas vezes eu não me programo, pastor, para comparecer na igreja, na comunidade, sem o meu celular? No sábado, para eu experimentar ter a liberdade de conversar sem estar olhando o celular, para eu contemplar, na verdade, a convivência familiar de uma forma diferente. Porque nós estamos tão treinados, não é que o celular é ruim, mas quantas vezes em entrevista de trabalho você vai ficar falando com o seu chefe, atendendo um cliente, olhando para o celular? Sim. Por que no sábado, que é o momento que nós temos de reflexão, de relacionamento, nós podemos fazer coisas diferentes para estarmos mais próximos? Sim. Uma vez eu estava tentando falar com uma pessoa, né? Era um chefe meu no trabalho, né? Sim. E aí, daqui a pouco tocava o celular dele, ele atendia. Aí começava a conversa de novo, tocava, ele atendia de novo, né? Aí começava a tocar, na terceira vez eu falei, então licença, saí da sala e fui ligar para ele. ele atendeu e falou, não, pode voltar aqui, não vou mais atender o celular. Bom, né? Parabéns. Pastor, sua mãe interrompia muito assim, o cuidado de vocês por causa do celular, não? No tempo da minha mãe não havia celular. Não tinha esse perigo, né, pastor? Sabe que minha filha, quando tinha 3 anos, André, ela falava assim pra mim, quando eu tava com o celular, pastor Bechara, com 3 anos ela falava, mamãe, olha nos meus olhos. Mamãe, olha nos meus olhos. Então, quando estamos com ela, nós somos proibidos de estarmos com o celular para intencionalmente nós curtirmos e aprendermos a contemplar. E eu penso que o sábado é uma restauração na humanidade, para olharmos para o que importa, para termos tempo de qualidade. Eu acho que eu me lembro dela dessa idade, só não vi depois. Ela está com quantos anos Ela agora? está com 7 anos, pastor. Que perigo que ela está agora. Aprendeu a ler. No sábado ela quer ficar lendo na hora do pôr do sol. Teve um culto que inclusive ela lia uns cartõezinhos que nós fazemos. Depois dela já ter lido 10, meu marido levantou. Eu falei, onde você vai, Douglas? Não, só vou pegar mais água. Não, tem que esperar. Você trouxe os cartõezinhos, não trouxe? Queria ver. pastor. Legal, né? A gente... Essa é uma dinâmica que a gente tem Bacana. aos sábados, pastor. Pode olhar, se quiser mostrar, que é a experiência do sábado. Não é cartãozinho de promessa, né? É diferente. Não. Esse é um cartãozinho que a União Central Brasileira disponibilizou para o Departamento das Mulheres. Só explicar, a União Central Brasileira é uma área administrativa da Igreja Adventista, né? Isso. Que pega aqui o estado todo de São Paulo. Então, aí o cartãozinho vocês devem tirar aleatoriamente, porque a caixa está cheia aqui, né? Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, pega aí um cartão. Ó, vou passar para Pega aí eles, um hein? cartão. Isso. Pega aí um cartão. É assim que a gente Vamos fazer faz o culto lá em casa. rapidamente o culto da Ivelise aqui, tá? Olha só. Então vamos lá. E aí, cada um lê e responde uma pergunta no pôr do sol. E a Sara faz assim com a gente. Ó, o meu diz assim, se tivesse que escolher um nome bíblico para você, qual nome escolheria? Esther. Esther. Esther, você... A rainha. Como eu gosto dessa história. Legal. Eu achei que você ia escolher Rispa.
Não era não, né? Isso é. E o seu? Qual foi a pior notícia que você recebeu pelas redes sociais? Eu acho que ultimamente foi aquela notícia, né? De que os pais matou os filhos e se matou por conta da esposa. Triste, É né? uma situação. Foi bem verdade. triste. Então, no culto dá para discutir mais sobre isso, falar, né? Que personagem bíblico você escolheria para ser seu companheiro de time? Ó. Eu tô na dúvida entre Jesus, pela inteligência, ou Sansão para colocar lá na zaga, para ele derrubar tudo. Boa. Muito boa. Dá pra chamar os dois, né? Jesus e Sansão. Pronto. Pois é, né? Já foi um no ataque, outro na defesa. Qual o seu aí, pastor? Tá difícil isso aqui. É? Como você reage quando alguém lhe decepciona? Estão querendo expor o senhor, pastor. Então, E aí, pastor? tem que descansar nos braços de Deus. Não há outra. Porque se você for revidar, você se prejudica. Isso. Uhum. E prejudica a pessoa a quem você está revidando. Então, silêncio de Deus, É. a misericórdia de Deus. A resposta dele é nada. E é difícil, né? Não com E é reação difícil. nenhuma. É. Não é fácil. A minha é, se você pudesse ter superpoderes, quais escolheria e por quê? Difícil, hein? Eu posso inventar um superpoder? Pode. É o superpoder de emagrecer e ficar magrinho. O porquê já tá na cara, né? Ó, caixa de promessa, essa não é uma caixa de promessa, mas ó, muito legal, boa ideia, né? Sábado, pastor. É porque a gente gosta de caixa de promessa, eu só conheci essa. E a gente gosta demais de boas promessas, né, pastor? E eu pensei de inventar Você já tem uma caixinha de repreensões. Só que eu não sei se alguém ia querer, né? Pessoa, na hora do culto você tira assim, ele assim, raça de víboras. Ninguém ia querer essa Esse caixa de pastor repreensões, né? Não, mas conta pro time que o senhor teve uma boa ideia de criar a caixinha do Feliz. Teve o quê? O senhor teve uma boa ideia quando viu esta caixinha, o senhor falou, podia criar a caixinha do sábado, do programa. Seria legal Vamos ter, falar né? com a Pensou? Mari, nossa Aí, Mari. diretora. Quem sabe, né? Pronto, Mari. Ó, bom, eu vou pedir tua ajuda, porque agora é aquele momentinho assim, onde a gente pode ter você de casa participando aqui com a gente no Feliz Sábado, além de estar na sua poltrona. E a gente tem um vídeo e uma foto. Me ajuda aí, Evelise. Com certeza. Esse diz assim, Feliz Sábado, falo aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Amo cantar junto com o Feliz Sábado, toda sexta-feira. Essa é a Raquel Alves, de São Leopoldo. Ei, que legal, ó. Que legal. Obrigado, Raquel. Ó, ela tocando e cantando. Eu gosto de vídeo, viu? Eu gosto de vídeo, de ver você. Raquel, brigadão, viu? Um abração, Raquel. beijão pro pessoal de São Leopoldo, tá? Muito bom, né? Bom demais. Pessoal, ó, manda seu vídeo, manda sua foto para participar, tá bom? Quem mais? Tem mais um. Feliz Sábado, somos a Simone e Rafaela de Curitiba, Paraná. O senhor foi de Curitiba, olha aqui. Povo de Curitiba, aí a gente tem mãe e filha, né? Simone e Rafaela. E aí, pastor, feliz dia? Feliz Dia das Mães! Feliz dia das mães! Muito bom. Feliz dia das mães para vocês, viu? E para todo esse povo querido de Curitiba, tá? Muitos amigos lá, hein, pastor? Pastor, eu era pastor lá e você tinha ido um grupo musical bem famoso cantar na igreja, né? E eles foram lá de manhã e à tarde, e a igreja não estava tão cheia, né? Mas depois você foi num sábado e disse que ia de tarde. Quando eu chego à tarde, tá a igreja cheia. Que bênção, viu? E foi uma bênção aquele dia. Você abençoou a gente. Obrigado. Você viu? é uma inspiração. Gente, o programa acabou. Acredita nisso? Isso, vamos reclamar com a Mari. rápido, Tem que ter né? pelo menos mais uma hora, né? Não acha? Ah, que pena. Mas nós continuamos na semana que vem, ainda com esse pessoal querido aqui, com o nosso assunto e celebrando, comemorando o Feliz Sábado. Vamos orar juntos? Vamos. Deus amado, obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai, por cuidar das nossas emoções, por nos dar provisão para o problema do pecado, bem antes dele acontecer. Nós oramos, agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 E não se esqueça, o sábado é o dia do Senhor.
mas a bênção é para você e para mim. Amém. Feliz sábado. Feliz Deus sábado. abençoe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Vai mudar, vai deixar tudo